abre a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 30, apenas o versículo 8, somente a parte A do versículo. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor, grande é nosso Deus, que nos concede a oportunidade de adorar o teu nome santo, divino, de honra e glória. Diz o texto sagrado, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 30, versículo 8. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga ou o jugo que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Em outra versão diz ataduras, mas eu quero usar essa versão aqui da linguagem de hoje. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai da glória, Deus eterno, Deus de poder, Deus de honra, estamos aqui na tua presença para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Meu Deus, no nome de Jesus, hoje é culto de vitória. Pai da glória, Deus eterno, eu clamo ao Senhor que tudo pode, meu Deus, aonde houver aquele impedimento, aquele empecilho, ó Deus da glória, aquele espírito de confusão, aquele espírito de dúvida, Senhor, que tem entrado a mente do teu filho, da tua filha, tentando fazer com que ele não acredite na vitória que o Senhor tem preparado para ele nesta noite. Meu Deus, da autoridade, no nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito do inferno, toda obra contrária, Deus, contra a bênção da tua igreja nesta noite, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Podemos assentar, irmãos. Eu quero aqui agradecer ao pastor José Carlos pela oportunidade de estar aqui, ao pastor Ismael que nos fez o convite. Muito obrigado, pastor. E eu estou muito feliz nesta noite, irmãos, com a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, com a oportunidade de ser nesta noite pregoeiro da palavra do Senhor. É um privilégio muito grande, é uma honra muito grande. E quando eu orava a Deus, quando eu recebi o convite, eu falei: Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo de um jeito que eu entenda, que fique claro para mim, Senhor, que eu tome posse daquela tribuna para falar da tua palavra, eu entregar aquilo que o Senhor quer que seja falado, somente aquilo que o Senhor quer que seja falado. E eu busquei algumas coisas a respeito do que falar nesta noite, e participando de algumas reuniões, de alguns cultos de consagração, que eu considero esses cultos como berçário de pregadores. Cultos de consagração é onde você aprende na presença de Deus de maneira muito simples como servir e adorar a Deus. Cultos de consagração. E um desses cultos, a irmã Valdeni pregou uma mensagem sobre cativeiro. E é o próprio Deus, às vezes, na vida do crente, na vida do irmão, de uma irmã, que providencia o cativeiro para ele e o leva lá, cuida dele lá e o traz de volta. O próprio Deus que leva, é o próprio Deus que se encarrega também de tirar. E ontem, aqui no culto de terça-feira, o pastor falava a respeito de um relacionamento mais íntimo com Deus. O pastor falava a respeito de convencimento e convertimento. E aquela palavra falou muito forte comigo. E por um momento Deus falara que Ele é o que abate, que Ele é o que levanta, que Ele é o que prova e é o também que aprova, e que Ele é quem está no controle de tudo. Por isso, então, orava a Deus, Deus me deu esse texto aqui, Deus me deu essa mensagem, falou muito forte comigo. Somente essa parte A do versículo 8 que diz que o Senhor Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, você confere, irmão, irmã, pode dizer, foi cantado aqui, e quem tem fé, as coisas acontecem. Você pode dizer pela fé que esse dia chegou? Amém? Amém, irmão? Você crê que esse dia chegou?
eu creio que esse dia chegou. Amém. E o texto também fala de duas coisas que há no cativeiro. E eu procurei estudar sobre essas duas coisas, duas palavras que me chamou muito a atenção, que é canga e correntes. Duas palavras muito simples, irmãos, mas propriamente, exclusivamente usadas para oprimir, usadas às vezes para intimidar a pessoa na qual é posta sobre ela, e são usadas dentro do cativeiro. Eu quero começar falando aqui, irmãos, a respeito da canga ou o jugo. Uma coisa, irmãos, interessante é, quando eu estava orando a Deus, Deus às vezes permite o cativeiro, Deus às vezes nos leva até o cativeiro, para que nós saibamos o quanto vale a liberdade, para que nós venhamos dar valor, irmão, a coisas que nós não considerávamos tão importantes, mas tínhamos a liberdade de experimentar dela todos os dias. E uma vez que perdemos essa liberdade, uma vez que nós somos postos lá no cativeiro, nós perdemos. Então Deus começa a trabalhar no nosso coração de uma forma tal, irmão, que a gente valoriza até mesmo, eu acredito, o voo de um passarinho. E noutrora parecia tão insignificante. Uma vez que eu perco a minha liberdade, as coisas passam a ter valor, irmão. Deus às vezes permite que nós estejamos lá, para que nós aprendamos a valorizar aquilo que um dia Ele nos entregou. Isso é o cativeiro. E lá no cativeiro, irmãos, existem essas duas coisas, canga e também corrente. E quando eu olhei no dicionário, sabia até mesmo o significado da palavra canga, sabia até mesmo já o significado da palavra jugo, mas eu quis procurar mais informação. E lá no dicionário estava escrito o seguinte: que canga é uma peça feita de madeira, usada para prender, usada para atrelar os bois, usada para uni-los para o serviço, usada para uni-los a um carro, independente de qual seja o serviço, se é para o arado, se é para o transporte. O certo é que esta canga prende os bois. E outra palavra também que traz um significado na hora cheia de graça, irmão, que está escrito lá no brasileiro popular: canga também é saída de banho. Mas não é dessa canga que eu estou falando aqui, amém? É essa canga que prende, que oprime e que às vezes leva muitos de nós a clamar a Deus, a buscar a Deus de uma forma mais íntima, para que se retire de nós esta opressão. E esta canga, irmãos, é objeto do cativeiro. Olha só, não existe, eu creio aqui que estudando a palavra do Senhor, que se algum dia, porventura, acontecesse de que alguém receitasse para um indivíduo uma canga para o seu uso pessoal, ele não colocaria na bula nenhum tipo de indicação, ele só colocaria contraindicações, porque, olha só que coisa interessante e poderosa é essa. Uma vez que somos levados ao cativeiro, diz o texto aqui, principalmente este que lemos aqui, irmãos, que o povo de Deus foi levado ao cativeiro por conta da desobediência. A desobediência da nação de Israel levou eles até ao cativeiro. Então, uma vez que eles estavam lá sendo tratados, sendo então trabalhados por Deus de uma forma que eles recuperassem então essa obediência, então passassem a servir a Deus como o único Deus. Muitos deles foram tratados dessa forma. Muitos deles foram postos esse tipo de canga. E não existe indicação, só contraindicação. Qual é a função da canga, irmão? Qual é a função do jugo quando é posta sobre alguém que está preso? Ela é, irmãos, simplesmente fazer com que esta pessoa perca toda a motivação, fazer com que esta pessoa perca o ponto de vista das coisas mais altas. Ele, ao usar uma canga, irmãos, a sua cabeça encurva-se para baixo e a sua visão fica limitada por conta do uso da
pescoço. E a segunda coisa é que, dependendo do tempo de uso desta canga, irmãos, deste jugo, que às vezes o cativo pode ficar lá no cativeiro, dependendo do tempo de uso dela, ela pode torná-lo um deficiente físico. De que forma, irmãos? Pode deixá-lo corcunda, pode deixá-lo com um problema seríssimo em sua coluna, visto que a sua posição é a mesma e não muda. Terceira coisa, irmãos, o uso desta canga por muito tempo, por muitos anos, irmãos, dependendo do quanto tempo a pessoa fica cativa, fica presa, ela provoca feridas crônicas. Porque um exemplo de canga é que é um objeto de madeira. Ele é fabricado de madeira e ele prende o pescoço da pessoa e as mãos e os seus pulsos com seus braços abertos. E essa posição ele fica ali por quanto tempo lhe for necessário. E uma vez que uma pessoa cativa, ele é subjugado. E uma vez que ele é levado para lá preso, ele não tem como ditar ordens. Ele está lá para obedecer ordens, somente para obedecer ordens. E se não obedecer, ele é castigado severamente. E uma pessoa que está sendo posta sobre esta canga, esse jugo, provoca feridas crônicas. E as pessoas que estão lá à volta não se preocupam em saradas. E outro, quarto ponto interessante que Deus falou comigo, irmãos, é que dependendo do tempo de uso, dependendo da opressão que uma pessoa, que o jugo oprime, dependendo daquilo que a pessoa vai tendo no cativeiro, a pessoa vai perdendo o foco, a pessoa vai perdendo os seus objetivos, e a pessoa então começa a conformar com o uso desse jugo. A pessoa então começa a acreditar que aquilo é o final da história dele, que a vida dele no cativeiro é usar aquele jugo por todo o tempo que ele estiver lá, ou até mesmo até a sua morte. Deus falou comigo, e eu orava a Deus, e o Espírito Santo fala poderosamente comigo a respeito disso. E o Espírito Santo falou coisas tremendas, irmãos, que nesses dias o inimigo das nossas almas, irmãos, devido a tantas coisas que vem acontecendo, tem posto este jugo nos lombos de muitos crentes, nos lombos de muitos irmãos e irmãs que eram dedicados na obra, que buscavam a presença do Senhor, mas por conta de uma situação adversa, por conta de uma luta, por conta de um problema, perdeu o foco, perdeu o privilégio de estar na presença do Senhor, servindo e adorando Ele. Eu falava aqui, irmãos, que essa palavra falou muito forte comigo. Hoje é culto de vitória, irmãos. Hoje é culto de vitória. E quando eu perguntava a Deus, eu falei: Deus, por que isso? Então, por que às vezes somos tão oprimidos, somos tão subjugados? Meu filho, é para que eu quero um povo que me sirva, porque eu criei esse povo para me servir, eu criei este povo para me adorar, eu criei este povo para que entenda o quanto eu os amo. Então eu permito o jugo, eu permito a canga, eu permito as vezes que você por um tempo ande de cabeça baixa, eu permito as vezes que por algum tempo você seja oprimido e que até mesmo sujo algumas feridas, querido, mas no tempo certo, na hora de Deus, diz o Senhor conforme o texto, Ele quebra o jugo, Ele quebra a canga. Irmão, diz o texto que Deus mesmo
mas é preciso ter fé. É preciso deixar de conformar com a situação. É preciso ter nojo do jugo. É preciso ter repugnância do jugo, daquilo que nos prende, que nos impede de estar na presença do Senhor com liberdade para adorar, com liberdade para cultuar. Hoje é noite oportuna, irmãos. Hoje é noite oportuna. Diz o texto aqui, irmãos, que ele fala também que no cativeiro existe correntes. Noutra versão fala ataduras, em outras versões falam cadeias, mas eu quero falar de correntes. E eu, orando a Deus, falei: Deus, como é o teu tratar, Senhor? Quão delicado é o teu tratar. E às vezes a gente pensa, Senhor, em abrir a nossa boca e falar que não suportamos. Imagine só, irmãos, no cativeiro, com uma cana e presa a correntes. E eu quero falar sobre 3 tipos de correntes, 3 tipos de cadeias, 3 tipos de grilhões que prendem o crente, que prendem o ser humano, que prendem você, amigo ou amiga, ao cativeiro. E a primeira delas é, irmãos, a corrente, uma corrente longa, uma corrente comprida. Você vai entender agora um pouco do que eu estou falando, irmãos. Mas por que esta corrente dentro do cativeiro, irmão? Uma vez que já está presa, a função dela é limitar você dentro de um espaço já limitado. Limitar você dentro de um espaço já limitado. É terrível, irmãos. É terrível. Tem muitos de nós que estamos na igreja, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor de diversas formas, por algum objetivo, mas parece que estamos presos a alguma coisa que não nos deixa sair do cativeiro. E eu quero falar desta aqui, irmãos, em especial, esta corrente comprida. Eu quero dar um exemplo aqui na Bíblia, para que você entenda, à luz da Bíblia, como é esta corrente que eu vou falar agora. A Bíblia conta a história, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40 e 45. Todos nós conhecemos esta história, e eu já preguei sobre essa história aqui nesta igreja. Deus me deu uma palavra a respeito dela. E quando eu orava, Deus pediu um exemplo na Bíblia que falasse a respeito desse tipo de corrente, que aprisiona o crente, que limita o espaço dele lá dentro e não o deixa sair. O Espírito Santo me fez lembrar deste homem, deste leproso, que a história dele está contada no Evangelho de Marcos. Irmãos, existia naquela época uma lei que todo aquele que se achava com uma enfermidade do tipo da lepra devia procurar um sacerdote. E depois da avaliação desse sacerdote, ele era então exilado, separado. Ele era então posto num lugar separado para leprosos, um leprosado. E qual era o cativeiro desse leproso irmão, irmãos? Era o leprosado. E qual era a cana, irmãos, deste leproso? Era a lepra. E qual eram então as correntes longas das quais estou falando, que é a primeira corrente que o Espírito Santo falou comigo? Eram as lembranças, irmãos. Eram as suas lembranças, que mesmo estando lá no cativeiro, aquelas correntes, eu imagino aqui, vou conjecturar, eu imagino uma corrente de aproximadamente uns 10 metros, dentro de um determinado espaço, que o prendia, dentro de grandes grades, grandes cercas, porque diz a Bíblia que os leprosos tinham que ficar lá e não podiam sair. Eles estavam condenados a morrer naquele lugar. Eu imagino ele ali, irmãos, naquela condição. Eu imagino que vez ou outra, irmãos, ele sentava em algum lugar, cansado do peso do jugo, oprimido ali por tantas outras coisas que vinham naquele lugar sobre a vida dele. Eu imagino ele ali que vez ou outra ele sentava em algum determinado lugar e começava a vaguear no seu pensamento, e a sua mente, Fernando, o levava até a sua cidade.
E a mente dele, irmãos, com seus pensamentos, aquela corrente comprida que permitia até chegar à cidade, fazia com que ele passasse pelos portões da cidade, fazia até mesmo com que ele visualizasse até mesmo a sua casa, visualizasse a sua esposa e os seus filhos. Aí eu imagino, pastor Zé Carlos, alguém chegando, alguém cativo, preso, condenado pela lepra, também com essas correntes, desiludido já da situação que vivia, das condições adversas que estavam contra ele, dava um chute nele e falava: ei, acorda, rapaz, acorda, o que você está fazendo? Aquela corrente que fazia de volta, aquela corrente, aquelas lembranças eram só lembranças, eram só lembranças. Essa é a primeira corrente que eu falo. Tem muito crente, tem muito irmão vivendo só de lembranças. Tem muitos de nós que às vezes, irmãos, nos conformamos com o passado de nossas vidas. Tem muitos de nós que às vezes conformamos com a situação de que um dia nós oramos mais, de que um dia nós cantamos mais, de que um dia nós falamos em línguas estranhas, de que um dia nós profetizamos e conformamos com isso, e concordamos com essa situação, e vivemos de lembranças que vão lá e nos trazem de volta para a situação real em que estamos. Mas nesta noite aqui, irmãos, nesta noite aqui, irmãos, quando eu orava a Deus, eu falei: Senhor, eu quero pregar aquilo que o Senhor quer que seja pregado. Senhor, independente daquilo que seja falado, Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar. De vez ou outra, irmãos, muitos de nós estamos nessa situação. Mas eu creio que nesta noite, irmãos, assim como o Senhor quebra o jugo, Ele quebra também essas correntes. Irmãos, Deus não quer que você viva de lembranças passadas. Deus quer que você viva hoje na plenitude do Espírito Santo. Deus quer que você tome posse das promessas que Ele fez no dia. Irmãos, Deus quer que você retome o teu chamado, o teu ministério. Deus quer que você, irmãos, declare que o teu casamento é uma bênção, que você deixe de ficar vivendo essas glórias passadas e passe a viver glórias do hoje, glórias do futuro, irmão, que é aquilo que Deus tem para você. O nosso Deus é um Deus eterno, Ele não mudou, os pensamentos dele a teu respeito não mudou, é a condição que está fazendo você acreditar, irmão, que você é um crente do passado. Não, você não é um crente do passado, você é um crente de hoje. Você é um crente de hoje. Deus quebra essas correntes. Você não vai viver apenas de lembranças, não. Deus não te escolheu, Deus não te chamou, Deus não prometeu você para você ficar simplesmente lembrando da promessa. Deus chamou você, irmão, para você sentir o gosto da promessa, para você saborear aquilo que Ele te prometeu. Glória a Deus. Segundo tipo de corrente, irmão, é este aqui. É aquela que mede aproximadamente 1 metro. Preste atenção nesse tipo de corrente, nesse tipo de grilhão, de cadeia que prende o crente dentro do cativeiro. Ela mede aproximadamente 1 metro. E em uma das extremidades ela tem uma espécie de algema que prende a perna do cativo, que prende a perna do indivíduo. E na outra extremidade ela tem uma bola de ferro. Mas essa bola de ferro permite que seja carregada dentro daquele espaço limitado, dentro do cativeiro. Com muito esforço, o crente carrega ela. Com muita força, ele pega ela e carrega de um lado para o outro. Vez ou outra, quando sente vontade de se mover de um lugar para o outro. Mas eu imagino que com o tempo que vai passando, à medida que os dias vão passando, que os meses, ou até mesmo anos, aquela bola que pesava um certo peso, depois de algum tempo, ela pesa uma tonelada. Então ele conforma com a situação, irmãos, e fica lá parado, e não carrega aquele peso para lugar nenhum. Aquela corrente, então, ela alcança o seu objetivo na vida daquele crente. Quer fazer com que ele desista dos seus sonhos. Quer fazer com que ele desista de tudo aquilo que antes ele acreditava. Uma vez que ele podia até mesmo ir aonde
com muita peleja, ele pegava aquele peso e ia. Mas o tempo foi passando. E ele conformou com a situação, acomodou com aquela situação. Entenda você, irmãos, o que eu estou falando nessa noite. O que o Senhor está falando nessa noite. Tem muitos de nós que estamos nessa condição. Vez ou outra, irmãos, nos encontramos nessa condição. Estamos carregando tanto peso. Estamos suportando tanta carga há tanto tempo. E a gente vai de um lugar para o outro. A gente vai na casa de um irmão. A gente vai, vem para a igreja, vai para o trabalho, vai para a escola. E aquele peso oprime a gente. E aquela carga toda vai nos sufocando ao ponto de nos fazer desistir, ao ponto de nos tentar fazer parar. E eu orei a Deus e falei: Senhor, fala comigo, me dá um exemplo na Bíblia. E o Senhor me fez lembrar de aquela mesma, a mãe do profeta Samuel. E quando eu orava a Deus, eu falei: Deus, o que é o cativeiro de Ana? Nós conhecemos a história de Ana. Ana era uma mulher estéril. Ela estava presa à esterilidade. E aquilo eu aprendi de todas as formas. Aquilo maltratava Ana. Aquilo encarcerava Ana. E qual era então a câmera? Era o saber, irmãos, ter de acordar todos os dias pela manhã e conviver sabendo que era estéril. Conviver sabendo, irmãos, que existiam pessoas que apontavam para ela e diziam: olha, aquela mulher é uma mulher amaldiçoada. Aquela mulher, ela não pode gerar filhos. A canga que oprimia, que sufocava Ana, era o fato dela saber, todos os dias que ela levantava, que aquilo não tinha mudado, que aquele jugo não tinha sido tirado dela, que ainda ela continuava estéril. E que vez ou outra, um abençoado ou uma abençoada a fazia lembrar de que ela era estéril. Irmãos, às vezes tem muitos de nós que passamos por determinadas situações, e às vezes entramos nela por conta própria, outras vezes entramos nela por conta do trabalhar de Deus. Mas como Deus nos coloca e trabalha em nossas vidas, vez ou outra, irmãos, vez ou outra, aparece alguém, uma situação, uma condição que nos faz lembrar da realidade que estamos. E qual era então, irmãos, a corrente, esta corrente que oprimia, né? Era Penina, a sua rival, a outra mulher de Cana. Todos os dias diz o texto sagrado, está lá em 1 Samuel, conta a história do primeiro e do segundo capítulo de 1 Samuel. Diz o texto sagrado, irmãos, que todos os dias Penina oprimia, que Penina sustigava, que Penina maltratava Ana, e dizia para ela: você não pode gerar filhos, você é amaldiçoado. E aquilo oprimia Ana, aquilo machucava Ana. Mas nós conhecemos a história, irmãos. Eu então imagino aqui, irmãos, várias mensagens foram pregadas a respeito dessa passagem aqui. Mas quando o Senhor falou comigo a respeito disso, eu imagino aquela mulher, irmãos, pegando esse peso, irmãos. Eu imagino aquela mulher, irmãos, juntando todas as forças que ainda lhe faltavam, mesmo com todas as condições adversas, e indo até a presença de Deus, indo até o templo. Irmãos, eu e você estamos aqui como Ana. Nós estamos na presença de quem pode fazer. Irmãos, independente daquilo que você trouxe para Deus hoje, saiba, irmão, saiba, crente, saiba, servo de Deus, que o Senhor não lhe dará o mesmo que você trouxe, que o Senhor recompensará você de alguma maneira para que produza em você alegria, irmãos. Amém. Diz o texto sagrado que Ana chega lá com todo aquilo que a sufocava, que a oprimia, e deposita então, irmãos. E ela diz o texto que ela ora, que ela chora amargamente, e o profeta não entende, irmãos. Vez ou outra, irmãos, ninguém entende. Vez ou outra ninguém entende, mas tem o nosso Deus que entende.
tem o Espírito Santo que entende. O Espírito Santo conhece a causa que te oprime. O Deus que você serve conhece aquilo que tem prendido você, que tem limitado você. E Ele vai quebrar essa segunda corrente. Essa corrente da opressão, Ele vai quebrar hoje é culto de vitória. E o dia chegou. Assim como chegou para Ana, diz o texto sagrado, que ela não foi só mãe de Samuel, ela foi mãe de mais 5 filhos. E a história de Ana mudou a partir daquele dia. E a terceira corrente é esta, irmãos. Eu estou finalizando aqui. É aquela, irmãos, que uma vez que a pessoa está no cárcere, presa, ela o prende a um ponto fixo, o prende a um lugar que ele não pode se mover para lá nenhum. A única escolha que ele tem é ficar ali na posição que ele está por todo o tempo que ele ficar lá preso no cárcere. É aquela corrente que o prende a um determinado ponto fixo, seja um tronco ou uma parede, e ela não é comprida, ela não mede um metro, ela prende lá, segura ele lá. Eu imagino que essas correntes, irmãos, são aquele tipo de corrente que vem subitamente, irmão, e tenta prender aquele que está fazendo a obra, aquele que está incomodando de verdade, aquele que tem orado, aquele que tem buscado. De repente aparece alguma coisa, irmão, a gente não sabe de onde, e vem e tenta prender você, e vem e tenta te amarrar naquela condição, e diz: você não vai sair mais daqui. O meu propósito é parar você de todas as formas, irmãos. E diz o texto que há 2 personagens na Bíblia que foram presos num cárcere como este. E a Bíblia chama esse tipo de cárcere profundo. A Bíblia fala de 2 personagens, um chamado Paulo, outro chamado Silas. Eles estavam pregando e fazendo a obra do Senhor, incomodando o inferno. Quando a gente incomoda o inferno, ele tenta nos parar, ele tenta nos prender e nos impedir de fazer qualquer tipo de movimento, porque qualquer movimento que um crente na presença de Deus faz, incomoda o inferno. E diz o texto que estava Paulo e Silas pregando a palavra, fazendo a obra pela qual eles foram chamados, e que o povo lá não gostou daquilo que estava sendo pregado e prendeu eles no cárcere profundo. E este cárcere, irmãos, era um tipo de cárcere que era subterrâneo, era frio, sem luz e não tinha, irmãos. E a função dele era isolar a pessoa por completo. E uma vez que ele estava lá nessas condições, ainda tinha esta corrente que o prendia e não deixava ele se mover para lado algum. Mas o que eu acho tremendo, poderoso nesta passagem aqui, é de como Deus agiu, irmãos, na vida desses 2. Nós conhecemos a história, nós sabemos. O que eu quero lhes falar, irmãos, se você está na presença de Deus, colocando algo na presença de Deus, se você tem orado, tem buscado a Deus, se você tem consagrado, se você tem jejuado, se você tem colocado objetivos para que Deus cumpra conforme o desejo do teu coração, saiba de uma coisa, irmãos: você está mexendo com o sobrenatural, você está agindo de maneira sobrenatural. Tem gente que entende essas coisas, e não é para entender, não, é para aceitar mesmo. O sobrenatural não se entende, se aceita. O sobrenatural se acredita e pronto. O sobrenatural você tem que viver ele, e é só Deus que dá. Se você está na presença de Deus fazendo a obra dele, se você está na presença de Deus orando por alguém que você quer que Jesus salve, se você está na presença de Deus orando para Jesus libertar alguém de um vício, se você está na presença de Deus, irmãos, orando em favor do seu casamento, você está agindo de maneira sobrenatural, irmãos. Diz o texto sagrado que o Senhor não agiu diferente na vida de Paulo e Silas. Diz o texto sagrado que quando eles oravam e cantavam, mesmo sob condições adversas, presos no cárcere profundo, sem luz e frio, diz o texto que o Senhor enviou um anjo, e este anjo fez então acontecer um terremoto, coisa sobrenatural, irmão. Isso é para crente que tem vivido um relacionamento íntimo com Deus,
Saiba que Deus quebra o jugo. Saiba que Deus nessa noite quebra esta corrente e tira você de lá, irmãos. O dia chegou. O dia chegou e o dia é esse. É preciso ter fé. Para viver o sobrenatural de Deus, não é naturalmente. Tem que ser com coisas extraordinárias. Tem que ser com coisas extraordinárias. Por gentileza, fique de pé. Eu já vou encerrar. Eu falei aqui de cativeiro. Eu falei aqui de canto, jugo. Eu falei aqui de correntes. E eu creio que nesta noite, como eu não fui posto aqui em vão, eu creio que de alguma maneira ou de outra Deus falou com você. Eu creio